Durante a história da humanidade, grandes personalidades fizeram a diferença no seu tempo e influenciaram as gerações futuras. Com sua genialidade e uma forma ímpar de olhar para os problemas à sua volta, criaram soluções que hoje são realidade em todo o mundo. Grandes mentes que deixaram o seu legado para sempre em nossa história. Hoje não é diferente. Descubra o que os maiores nomes do mundo corporativo pensam e como eles enxergam o mundo à sua volta. Preciosas lições de gestão com quem sabe o que faz. Assista ao programa Mentes que Brilham, os segredos dos CEOs. Toda segunda-feira, às 11 da manhã, em youtube.com/Mentes que Brilham. Olá, eu sou Roberto Duarte e esta é mais uma edição do programa Mentes que Brilham, os segredos dos CEOs. E hoje eu tenho a grata satisfação em receber aqui conosco Ricardo Nishimura, atual presidente do Grupo Jacto. Ricardo, muito obrigado pela sua presença conosco, uma grande satisfação mesmo poder recebê-lo e poder trocar e fazer esse bate-papo junto contigo, viu? Roberto, eu que agradeço, eu acho que uma satisfação estar aqui com vocês. Espero que eu possa contribuir para o programa e trazer bons insights aí. Mas obrigado pelo convite. Fico feliz pelo convite que você fez. Sem dúvida. A honra é toda nossa, Ricardo. Ricardo, vamos falar um pouquinho. A Jacto tem toda essa pujança, ela já é reconhecida dentro do nosso mercado, não só em nível de Brasil, mas fora do Brasil também. Conta um pouco para nós, quem que é a Jacto, o que que ela faz, a área que ela atua. Legal, Roberto. Roberto, deixa eu falar, acho que é importante falar sobre o Grupo Jacto, né? Acho que a Jacto é a marca mais conhecida nossa, mas eu queria trazer aqui, acho que para essa nossa conversa, trazer um pouco o contexto do nosso grupo. Acho que é um tema muito relevante para a gente, que a gente gosta de se chamar como uma empresa familiar brasileira. Maravilha. Né? E uma empresa familiar brasileira, mas com governança e com gestão profissionalizada. Então, acho que essa é a trajetória que nós construímos até aqui e a trajetória que a gente quer continuar daqui para frente. Mas eu queria falar um pouco mais também das outras unidades de negócios que compõem o Grupo Jacto. Como você mesmo falou, a Jacto, nosso principal negócio é o agro, com a marca Jacto, mas eu acho que cabe aqui destacar algumas das outras nossas operações. Uma delas é a Unipac. Unipac é a nossa unidade de negócio que atua na indústria de transformação de polímeros. Ela atende empresas do agro, como as indústrias no setor de agroquímico, mas ela também tem uma presença significante na indústria automobilística e principalmente de veículos médios e pesados. Né? Nós temos a Clean, que é a nosso negócio que está na indústria de limpeza e sanitização, fornecendo aí equipamentos de alta pressão profissional para esse mercado. Nós temos a Rodojacto, que é a nossa empresa de transporte e logística, que além de atender o grupo, ela tem uma presença também significativa na indústria de alimentos, principalmente na distribuição e na logística no eixo capital interior de São Paulo. Nós temos a Síntegra. Acho que esse é o nosso negócio mais recente, mais novo, mas é um dos negócios que nós acreditamos que pode trazer grande contribuição para o país, e está ligado na área de saúde, né? Principalmente na área de dispositivos médicos. Essa é uma iniciativa nossa, é um esforço que nós temos colocado na área da saúde, onde nós acreditamos que realmente tem potencial de trazer uma contribuição, e é uma empresa que está muito baseada em inovação. Eu quero falar um pouco mais dela, porque a gente conhece muito a Jacto do agro. Exato. Eu queria também trazer agora um esforço que nós temos feito para fazer a Jacto também estar presente, o Grupo Jacto está presente na área da saúde. Então, a Síntegra, ela nasce para atender a área de ortopedia, mas ela nasce com um viés de inovação, e aí nós entramos nesse segmento com biomateriais para atender hoje esse segmento, que no Brasil hoje é principalmente atendido por multinacionais, trazendo produtos de fora. Né? Só para dar um exemplo do que é a Síntegra,
apesar de ser uma empresa pequena, é uma empresa que está muito baseada em inovação, e hoje nós temos usado aí biomateriais para fazer produtos, né? Nós fazemos hoje parafusos bioabsorvíveis, é a primeira empresa nacional a trazer um produto que o corpo depois absorve, né? Seriam os parafusos bioabsorvíveis, feitos a partir de biomateriais como o PLDL, que é um material feito a partir da base de ácido láctico extraído do açúcar, né? Legal. Então, eu acho que eu queria só trazer esse resumo do grupo, porque a gente tem feito tantas coisas, né? Tantas coisas dentro do agro, mas a gente tem buscado se posicionar como um grupo que atua por meio de por meio de diferentes unidades de negócios, mas sempre visando inovação, né? E por fim nós temos a Trigon. E esse é um negócio bem fora mesmo do que a gente visualiza hoje do Grupo Jacto, né, Ricardo? Ele sai de uma linha de produtos muito industriais, de máquinas, e a gente dá um passo para a área da saúde, que eu acho que é onde nós podemos contribuir, né? Eu acho que essa é uma das missões que a gente tem como organização, como família, de poder contribuir para alguns segmentos no Brasil. Eu acho que nós contribuímos de alguma forma com o agro, e acho que nós podemos agora também contribuir para a área da saúde, né? Legal. E por fim, acho que eu ia só falar rapidamente, nós temos essa empresa mais recente até, a Tridon, que é o nosso braço de Venture Capital do Grupo Jacto, que hoje está navegando aí nesse ambiente de inovação, de startups, até para nos manter antenado do que está acontecendo no mercado, né? Só para falar rapidamente, nossa matriz está localizada na cidade de Pompeia, interior de São Paulo. Nós estamos aí a 500 quilômetros da capital, onde também está localizada aqui a nossa fundação. Acho que, para quem é do agro, conhece a fundação, que é o nosso polo social de educação e tecnologia. E nós também temos aqui na cidade de Pompeia nosso Instituto de Desenvolvimento Familiar, que é o IDF, onde nós trabalhamos aqui o fortalecimento familiar dos nossos colaboradores. É como eu falei, Roberto, a gente gosta de dizer que nós somos uma empresa familiar, nós temos orgulho de dizer isso, com famílias fortes. Acho que esse é um ponto importante para dizer. Nós queremos não só que a nossa família seja forte, mas como negócio, nós queremos que as famílias também das pessoas que trabalham conosco também sejam fortes. Mas com governança e gestão profissional, né? Acho que aqui tem uma separação importante, porque olhando para frente, a gente tem que estar perto, tem que estar muito próximo do avanço do mercado, né? Acho que é isso, falando um pouco da decisão do grupo, tá? Até aproveitando esse gancho, Ricardo, que você colocou, a tradição da Jacto, até mesmo, vamos falar assim, do ponto de vista corporativo, ela é reconhecida como uma das principais empresas que conseguiram, de fato, vivenciar o processo de governança, vivenciar o processo de sucessão. Como é para você, Ricardo, como hoje, atual presidente do grupo, assumir essa empresa, sendo membro da família e com essa trajetória de construção que foi feita dentro do grupo? Esse é um trabalho longo, né, Roberto? As pessoas, muitas vezes nós olhamos o momento, né? Mas essa é uma construção de muitos anos, né? Uhum. Eu falo assim, nós temos trabalhado família e governança, depois eu posso explorar um pouco mais, pelo menos nos últimos 20 anos, né? E chegar agora, nós fizemos a transição familiar em 2019, no controle dos negócios, mas se a gente olhar para trás, teve muita energia de todos nessa construção, né? Tanto do cuidado com a família, das relações familiares, quanto na estruturação desse processo de governança, né? De profissionalizar a empresa e depois trazer os conselhos, trazer os comitês que hoje compõem o nosso sistema de governança maior, né? Entendi. Cara, você também veio de outras empresas, já, não empresas familiares, e depois veio agora esse processo de inserção nesse processo de sucessão. Como que é para você? Muitas vezes a pessoa tem a visão de que, a empresa não familiar, o sistema é outra, o ritmo de trabalho é outra, a cobrança é outra, a responsabilidade é outra. Como que é para você isso hoje, vindo para dentro da Jacto com essa experiência de outras empresas?
Acho que é uma boa pergunta, Roberto. Eu queria tomar esse tempo para responder essa pergunta, mas eu queria contar um pouco acho que da minha carreira, né, da Claro, minha claro, claro, trajetória, sem dúvida. né, da minha trajetória de vida e acho que da minha trajetória profissional também, né? Eu acho que tem aprendizados importantes desse processo. Eu acho que vale a pena compartilhar aqui com os ouvintes. Bom, primeiro, eu sou terceira geração da família Nishimura, né? Sou neto do fundador e sou formado em administração de empresas. Minha vida toda eu tenho especialização aqui em operações e supply chain e tenho um MBA que eu fiz na Espanha, no ESAD, né? Mas olhando minha vida, né? Desde pequeno, vendo meus pais, vendo meus tios, vendo meu avô trabalhar duro na construção da empresa, sempre com muito pouco tempo, né? Para a família, sempre muito trabalho. Eu acho que eu tinha comigo sempre a intenção de que eu queria seguir esse caminho. Isso já existia na minha vida, mas eu nunca tinha a preocupação de como seria esse caminho de volta e nunca me senti pressionado que eu tinha que cumprir esse processo, né? E às vezes a gente acha que isso parece ser um caminho fácil, né? Muitas vezes, por você vir de uma empresa familiar, parece que esse caminho é fácil, mas ele não é tão fácil assim, né? Eu acho que quem é de empresa familiar reconhece isso. Às vezes as pessoas pensam que você vai ter facilidades, mas na verdade é o contrário, né? Esse é um caminho que envolve não só você demonstrar que você é competente, mesmo para a família continuar à frente dos negócios, né? Nós aprendemos que muitas vezes parece ser mais fácil a gente profissionalizar a empresa e sair todo mundo, toda a família de alguma forma da gestão, mas a hora que a gente faz isso, a família, a empresa, de alguma forma, né, na empresa familiar, ela perde muito da essência da família. Eu acho que tem um papel fundamental para a continuidade do negócio, né, por gerações, né? Mas falando da minha carreira, né, e acho que eu tomei a decisão de voltar para a empresa da minha família, não faz tanto tempo assim, olhando hoje a média da liderança aqui, eu estou há 8 anos no grupo. A maior parte da minha carreira, como você falou, eu acabei desenvolvendo em duas multinacionais, grandes empresas da indústria de consumo, da indústria farmacêutica e da indústria de equipamentos médicos, né, de medical devices. E são empresas que hoje, até hoje, eu carrego grande admiração e gratidão por elas, né? Porque, para mim, foram excelentes escolas, não só para o meu amadurecimento profissional, mas principalmente para o meu amadurecimento pessoal, né? Para a minha vivência pessoal, para meu crescimento pessoal. E interessante, porque vindo de uma empresa familiar, eu tive meu pai sempre me incentivando a trabalhar fora desde pequeno, né? Uhum. Diferente de muitas situações em que o pai quer que o filho volte a trabalhar na empresa, que venha trabalhar na empresa, da família, meu pai fez um movimento contrário, sempre me pressionou muito para ir trabalhar fora, né? Ele sempre falava assim, se um dia você quiser ser chefe, primeiro você precisa aprender a ser chefe, né? Primeiro você precisa ser liderado, né? Hoje na época se falava líder, né? Acho que na época se falava chefe, hoje se fala líder, né? Então, se você quer ser um líder, primeiro você precisa ser liderado, tá nessa posição de liderado para entender o que é de fato ser um chefe. Meu pai trazia muito essa pressão em mim quando eu ainda era muito jovem. E então, quando eu entrei no curso de administração, né, logo no primeiro ano, eu decidi mandar alguns currículos para as empresas locais e acabei sendo contratado como estagiário de compras numa dessas grandes multinacionais, na época referência no mercado, e foi muito importante esse processo para mim, porque eu descobri uma coisa que acho que ali acho que afirmou o que eu queria para a minha vida, né? Eu aprendi nesse estágio de compras que realmente eu gostava de trabalhar, né? Gostava muito do ambiente de empresa, gostava muito de participar daquela organização, esse, né, gostar de trabalhar acho que foi um primeiro sinal para mim, uma primeira descoberta de que o caminho que eu queria traçar era retornar em algum momento para vir trabalhar na empresa da minha família, né?
Então, essa chave de você descobrir que você gosta de trabalhar, depois ela, ao longo do tempo, né, ao longo do meu desenvolvimento, à medida que eu ia crescendo dentro dessa empresa, eu pude começar, então, já a planejar como seria meu caminho de retorno para a empresa da minha família. Ainda não sabia quando seria isso, né, não tinha nenhuma ideia de quando seria isso, mas para mim era importante que eu pudesse alcançar uma posição dentro dessas organizações, eu queria ter uma posição de liderança dentro dessas organizações, numa empresa numa empresa que fosse referência, para que, né, em algum momento para frente eu tivesse bagagem suficiente para poder voltar e contribuir com minha família. E se passaram aí 12, 13 anos de experiência nessas empresas, nessas duas empresas, e me trouxeram uma grande bagagem profissional. Eu tive a oportunidade de passar por muitas estruturas, né? Eu nunca fui muito conformado nas posições que eu estava, né? Eu sempre queria mais, né? Eu lembro que eu nunca ganhava bem, né? Mas eu nunca reclamava de salário e sempre estava disposto a me dedicar mais ao trabalho, né? Assim como eu também nunca tinha medo de me expor ao chefe ou ao chefe do meu chefe, né? Sempre gostava de poder conversar com pessoas que estavam em níveis altos de liderança para que eu pudesse, né, aprender como que eles tomavam decisão, como é que eles enxergavam o negócio. E nesse caminho, então, eu acho que eu pude não só crescer profissionalmente, mas eu acho que foi um tempo de muito aprendizado, né? Foram 12 anos que realmente eu carreguei muito aprendizado técnico e também muito aprendizado de como se relacionar com pessoas, né? E eu posso falar assim, que esse incentivo que meu pai me colocou desde pequeno de trabalhar fora, apesar de, né, me trouxe muitos aprendizados, mas tem uma coisa que eu acho que foi essencial nesse processo, que é eu me conhecer, né? Que eu sabia o que eu descobri nesse período o que eu queria fazer, o que eu queria ser. Eu descobri quais eram as minhas forças, quais eram as minhas fraquezas, e acho que, acima de tudo, a autoconfiança, né? Eu desenvolvi uma autoconfiança em mim, que talvez, se eu tivesse entrado diretamente na empresa da minha família, eu não teria conseguido desenvolver. E aí, só para complementar, né? No Grupo Jacto, eu acabei retornando em 2012, no fim de 2012, onde eu vim para assumir uma gerência comercial de uma divisão de negócios. Foi uma ótima experiência para mim poder aprender sobre a cultura da empresa, para mim aprender sobre os rituais. Apesar de eu ser da família, né, eu ter muitos traços da família dentro da organização, profissionalmente eu ainda não tinha experimentado estar aqui dentro, né? E ao mesmo tempo que eu voltei nesse período, em paralelo acontecia já as transições nos conselhos de administração, nos conselhos de sócios, entre a segunda geração e a terceira geração. Então, foi um período depois, quando eu voltei, de novamente reaprender a organização familiar, contribuir com muitas coisas que eu aprendi nessas empresas multinacionais, que eu acabei passando boa parte da minha vida profissional. E 2015 veio, eu me tornei assessor do presidente, que na época era o Jorge, né? E em 2016 eu assumi, então, a vice-presidência corporativa, aí assumi já uma estrutura maior, onde eu tinha a diretoria de pessoas, diretoria de finanças, tecnologia, compliance jurídicos diretamente ligadas a mim. E nesse mesmo ano ele culminou com a nomeação minha como conselheiro titular, uma vez que eu sucedi ali meu pai nos conselhos, já que ele completaria seus 72 anos e, como regra de governança nossa, ele precisava sair. Então, acho que essa foi minha trajetória. 2019 chegou e eu acho que foi um momento. 2019 a gente pode dizer que foi um ano único para a gente, porque é único e raro, né? Para a nossa família, e acho que para qualquer família empresária, fazer a sucessão é um tema muito relevante. Uhum. No nosso caso, não foi só a sucessão de uma pessoa,
mas foi a sucessão de uma geração para outra, então traz um peso ainda maior. E aí nós concluímos, então, um processo que, como eu disse no início, começou há mais de 20 anos atrás, né? E foi um processo muito bonito. Hoje, se quem tiver interesse em assistir, Roberto, nós temos, se procurar no YouTube, vai ter lá o processo, a transição intergeracional do Grupo Jacto. Quem puder assistir, acho que vale a pena, é um vídeo curto, né? Mas é um vídeo que a gente faz o ritual de transição e a gente recebe a bênção, então, da geração anterior para que a gente possa prosseguir para frente, né? E nesse mesmo evento, Roberto, a gente também assume o compromisso de levar o grupo para os próximos 30 anos, né? Como nossa missão agora de terceira geração. É uma transição fantástica. E termino dizendo assim, hoje eu presido o conselho de 6 unidades de negócios aqui do grupo, e esses 6 negócios, mais as áreas corporativas, as diretorias corporativas estão ligadas diretamente a mim, e também tenho assento no conselho de sócios, representando aqui minha unidade familiar, tenho assento no conselho do CIAG, que é o Centro de Inovação do Agronegócio, no IDF, que é o Instituto de Desenvolvimento Familiar, e aí eu sou conselheiro também na fundação. Então, o bom da empresa familiar é isso, né? Tem muito trabalho. Sem dúvida. Cara, assim, um pouco dessa trajetória, tive assim, a grata satisfação até mesmo de ouvir até o Jorge Nishimura contar sobre isso, e compartilhar até esse vídeo que você colocou, que é a festa mesmo de transição de geração. Na sua opinião hoje, Ricardo, por tudo isso que você passou, por toda essa estrutura que vivenciou, a falha, ou é assim que podemos dizer, a falha da maioria das empresas familiares está nessa não construção, porque igual você colocou, seu pai o incentivou a estudar fora e depois tentar seguir sua carreira fora. E hoje a gente vê um processo a ânsia, a expectativa que tanto o matriarca quanto a matriarca depositam de que o filho cresça ali próximo, debaixo das asas e vai evoluindo. Qual foi o principal fator, o que é a diferença hoje em relação a essas empresas familiares, de muitas delas ruírem, de muitas delas viverem essa ruptura e não conseguirem avançar como vocês avançaram? Roberto, aprendizado nosso é que muitas empresas, elas têm uma série de fatores que faz uma empresa familiar quebrar, mas a principal delas é o conflito familiar, né? E na nossa história nós tivemos, acho que, muitos momentos da segunda geração que pudessem ter feito nossa família se separar e não ter a continuidade dos negócios. Mas a superação desses momentos, eu acho que hoje ela nos fortaleceu para a gente continuar juntos e ter um caminho como grupo, como família, unidos, né? Agora não é fácil, né? Família, a gente descobriu, né? E a gente fala muito pouco sobre isso, né? A gente estuda tanto para a gente ter uma vida profissional, né, de sucesso, e a gente estuda muito pouco sobre família, né? E família precisa ser trabalhada, né? Nós trabalhamos a nossa família por 20 anos, nós continuamos trabalhando. Ainda esse mês semana que vem nós temos o encontro da nossa família para trabalhar alguns temas que precisam ser trabalhados. Então, acho que a falha nesse processo ou não vou dizer a falha, mas acho que a oportunidade que nós temos nesse processo de empresa familiar é começar a trabalhar a família. Começa a trabalhar a família, que o negócio depois se sustenta. Se o negócio for bom e a família estiver bem, o negócio vai se sustentar para o futuro. Legal, maravilha. Ricardo, vamos pensar assim, do ponto de vista corporativo, hoje você vivencia o Grupo Jacto com toda a intensidade e também à frente aí de todo esse processo de expansão. Como que é para você gerir
a vida corporativa com a vida pessoal. Você comentou lá no começo que os pais, os avós foram um momento aí de grande dedicação aos negócios e um pouco de lado a família. Como é que você administra isso hoje? Eu acho, viu, Roberto, eu acho muito difícil, né, a gente separar a vida familiar e vida profissional, né? Eu vindo eu vendo dessa relação empresa familiar, né, aí tem mais um ingrediente, porque muitas vezes a gente separa família e trabalho, né, Aham, vida pessoal e vida profissional. Eu acho que não é possível a gente fazer essa separação, principalmente hoje, né, depois que veio a pandemia, ainda mais trabalho e família se misturou com o home office, né? A gente verdade. muitas vezes está mais em casa e a trabalho do que fora, mas isso não significa que a gente trabalha menos, né? A experiência nossa aqui é que a gente tem trabalhado mais, né? Todas as pessoas têm trabalhado mais em casa nesse período do que quando trabalhava antes, né? Então, antes você separava, você vinha para o trabalho, quando voltava para casa era o tempo de casa, né? Aham, E agora não dá mais, né? Muito menos agora na pandemia, em que eu vejo que mesmo nos finais de semana nós temos um time enorme trabalhando para cuidar das pessoas, a gente não consegue se desconectar. Agora, eu acho que é muito importante na vida familiar, né, a gente tentar conciliar, não é questão de conciliar dando mais tempo ou menos tempo, né? É questão da gente saber o que é importante para a nossa família, o que realmente, de fato, traz valor para nossas famílias, né? E muitas vezes a gente acha que é coisas materiais e não é coisas materiais, mas um tempo de qualidade que a gente possa gastar com o filho e que realmente seja valioso, né? legal. E aí entra o que eu falei, né? A gente se estudou muito tempo para ser um bom profissional, mas nunca estudamos para ser né, para ser um bom marido, para ser um bom pai, né, para ser um bom chefe de casa. E aí nós precisamos estudar, né? E eu tenho feito, né? Acho que toda a nossa família tem estudado sobre família. Eu falei que nós temos o Instituto de Desenvolvimento Familiar que tem essa finalidade de hoje trabalhar a vida dos colaboradores, da família dos colaboradores, seja nos temas de casamento, nos temas de educação de filhos, nos temas de trabalho também, Finanças. finanças, né? Você conhece alguns dos cursos que nós temos lá, Uhum. mas é importante ter esse tempo de qualidade e fazer com que esse tempo realmente traga valor, né? Eu queria, você trouxe isso, me veio agora aqui, acho que eu queria compartilhar com vocês, acho que é válido, né? Trazer para vocês uma experiência minha na prática, né? Eu tenho muito pouco tempo, né? Em casa, né? Vira e mexe eu levo uns puxão de orelha da minha esposa, dos meus filhos, tanto de casa não faz milagre, a gente fala tanto de empresa familiar, mas a gente comete, né, comete os mesmos erros que né, a vida empresarial, a vida executiva acaba nos fazendo acometer, né, nos trazendo a cometer. Mas tem um ritual que nós temos feito em casa, e ele traz um valor imenso, né? Ele é um ritual curto, mas deixa eu contar para vocês que talvez possa te ajudar a responder, né, sobre essa conciliação, né, e aí sobre prioridades, sobre tempo, né? Então, todas as sextas-feiras em casa, nós temos um jantar especial, né? E nesse jantar especial, né, a gente prepara, né, eu e minha esposa preparamos aí algum prato diferente, e nós sentamos todos à mesa, e nesse dia é o dia que nós fazemos um ritual que tem sido muito rico para nós, que é a benção dos filhos, né? Legal. Meus filhos têm 10 e 6 anos, mas esse ritual eu vejo que tem trazido um impacto na vida dos meus filhos muito grande. Então, nós trazemos eles na sexta-feira, eles já sabem, já esperam que toda sexta-feira tem esse ritual, né? É um ritual muito simples e muito rápido, né? Mas tem o processo de preparação do jantar, que é um processo, na verdade, de você trazer a família junto para desconectar do mundo, né? Desconectar de internet, desconectar de televisão, desconectar de videogame, essas coisas. E é um momento em que a gente senta junto, né? E na sequência, então, a gente faz a bênção dos filhos. E a bênção num modelo diferente, né?
não é aquela bênção em que o pai fica em cima e o filho fica embaixo, mas a gente inverte a posição, a gente coloca os nossos filhos em cima de uma cadeira, né, num banco mais alto, nós nos ajoelhamos na frente deles, e aí nós trazemos palavras de bênção, né, nós reconhecemos as coisas boas que eles têm, reconhecemos as qualidades de cada um, né, desejamos aí sucesso, sorte, né, sorte não, desejamos sucesso na vida deles, e eu fico vendo aqui, apesar de ser um tempo muito pequeno, nesse ritual, não toma tanto tempo, mas ele tem um poder imenso em cima dos meus filhos, né? Mesmo em cima da minha esposa e da minha pessoa. Meus filhos ficam com os olhos brilhando, né? Eles vão para esse banquinho para fazer esse ritual, eles vão tremendo, né? E é legal porque isso vale mais do que um final de semana inteiro com eles, né? Que legal. Então, essas são as coisas, as pequenas coisas que a gente desconhece e que, se a gente tiver a chance de estudar e aprender, a gente pode pôr em prática e aí conseguir conciliar família e trabalho, né? Eu acho que hoje não dá mais para a gente separar, né? Acho que já não dava antes, hoje muito menos hoje, né? Cara, você coloca bastante o aspecto da família. Quais outros principais valores você faz questão de carregar e de que isso seja transmitido a todos os colaboradores do grupo? Esse é um tema para a gente, viu, Roberto, muito importante, né? A gente fala de performance, a gente fala de desenvolvimento de pessoas, a gente fala de família, né? Mas tem algo que é o alicerce para tudo isso, que tem sido os nossos valores, né? Isso a gente tem carregado em toda a nossa história, independente de como a gente vai evoluir para frente, essas são as preciosidades que realmente nós temos que cuidar para que não se perca, né? E no nosso caso, onde nós misturamos empresa e família, eu acho que os valores da família e os valores da empresa acabam sendo os mesmos. Mas mais do que só ficar no quadro, a gente tenta, de fato, praticar isso. Uhum. Né? E um aprendizado meu é que em épocas difíceis, né, pegando agora esse momento de pandemia, a gente usar os valores como um guia, como uma direção para a gente tomar decisão, tem sido uma bênção, sabe? Tem sido muito mais fácil tomar decisões difíceis, baseado, alicerçado em cima dos valores, do que não usar os valores, né? E nós temos 10 valores, eu não vou citar os 10 valores, depois quem quiser entrar no nosso website e olhar os 10 valores, mas eu queria compartilhar aqui, eu posso compartilhar 2 ou 3 valores, e como é que a gente coloca isso em prática. Eu acho que aqui traz valor, né? Um dos nossos valores que a gente reconhece que é muito importante na nossa história é honrar compromissos. A gente fala honrar compromissos, né? É interessante, mas não é tão comum hoje as pessoas honrarem compromissos, né? O tempo todo a gente tem visto empresas, pessoas que assumem compromissos e esse compromisso, no fim, não vale nada, né? E para a gente é muito importante isso, né? Nós levamos aí 73 anos a construir uma reputação, a construir um nome, e que para a gente perder isso é muito fácil. Então, honrar compromisso é um dos nossos valores que nós temos no grupo e temos na família, que a gente cuida com muito carinho, né? Nós assumimos compromissos que nós conseguimos cumprir. Nós não assumimos compromissos que a gente entende que, né, é só pelo momento. Não, nós realmente levamos a sério esse valor. Meu avô dizia, né, você pode não ter dinheiro, mas se você tiver nome, você começa de novo, né? O inverso é verdadeiro também. Então, honrar compromissos é um desses valores que nós, como grupo e como família, colocamos muito esforço para que isso aconteça, né? Eu não lembro na nossa história, né, há menos tempo aqui, mas escutando histórias, eu não lembro em nenhum momento da nossa história que nós atrasamos um dia sequer o pagamento de salário dos nossos funcionários, né? Mesmo em épocas difíceis, nós tivemos que tomar algumas ações para poder honrar qualquer compromisso que tivesse, seja com nossos colaboradores, seja com fornecedores, parceiros. Então, isso é algo que a gente preza muito, tem muito a ver com a nossa credibilidade,
tem grande valor, tem um valor intangível por trás disso muito grande, né? Nós nem somos uma grande empresa, né? Nesse meio empresarial, mas, de fato, eu vejo que hoje nós temos uma grande reputação como grupo. Sem dúvida. Acho que esse é um dos valores. Outro valor que eu queria compartilhar, que eu gosto de compartilhar isso, porque esse está muito prático no dia a dia, né? Nós temos um dos valores que é desenvolver a nossa gente, evitando tirar de outras empresas, né? E o princípio por trás disso, de desenvolver a nossa gente, é que, primeiro, que eu acho que se nós, como organização, puder trabalhar as pessoas internamente, ter o potencial, né? Fazer o potencial mata, tirar o potencial dessas pessoas e poder fazer elas crescerem junto conosco, acho que esse é um desejo muito grande nosso. Então, desenvolver gente é uma parte importante desse processo, tá na nossa raiz como, né, como um dos temas extremamente importantes para nós. Mas, por outro lado, não significa que nós não podemos contratar pessoas fora. Uhum. Acho que quando nós não temos a competência interna, nós vamos para o mercado buscar. E buscar pessoas fora, acho que aqui entra o princípio que eu queria compartilhar com vocês, que está por trás desse valor, que é o princípio de não cobiçar o funcionário de outras empresas, né? A gente recebe muito, né? A gente vê algumas pessoas que trabalham com a gente saindo, indo embora, porque outras empresas, né, concorrentes e outras empresas vêm aqui buscar nossos funcionários e oferecendo pacotes de remuneração melhor, né? E aí ele acaba tirando essas pessoas. E está tudo bem, acho que o mercado opera assim, mas a gente não gosta de fazer isso. Acho que a gente não está de acordo com esse princípio. A gente busca trazer um princípio diferente, que é não cobiçar o funcionário das outras empresas. Então, o que nós criamos aqui no nosso modelo que funciona hoje na prática, tá? Quando nós vamos abrir um processo de recrutamento e nós temos candidatos externos, a primeira coisa que esse candidato externo tem que saber é que se ele não tiver disponível no mercado, ou seja, se ele tiver sem emprego, ele entra no processo e continua. Mas se ele tiver empregado em alguma companhia, ele tem que saber que nós vamos entrar em contato com o RH da empresa, com o chefe dele, para perguntar se a empresa vai liberar ele para que a gente possa contratar. E aí nós só fazemos se realmente, de fato, a empresa liberar essa pessoa. Interessante que nesse processo, algumas pessoas, muitas pessoas pedem para a gente não fazer isso, e aí nós desconsideramos essas pessoas do processo. Algumas pessoas permitem a gente avançar nesse processo, aí nós consultamos o RH da empresa. E o interessante é que, mesmo quando a empresa não libera, a gente viu já alguns casos em que essa pessoa acabou sendo promovida internamente, né? Olha só. Temos um caso mais recente de uma pessoa que estava olhando uma posição de diretoria dentro do nosso grupo. Ele não veio para cá, nós consultamos a empresa não liberou ele, e ele, então, depois foi promovido a diretor dentro dessa organização. Então, esse é um princípio para a gente muito importante, porque, assim como a gente não quer que as empresas venham aqui tirar pessoas do nosso time, a gente também não quer fazer isso, e se tiver que fazer, que a gente faça com essa transparência de consultar se a empresa, então libera. Legal, Ricardo. E o último valor, viu, Roberto, que eu queria trazer, é o valor de evitar dívidas, né? Esse é um dos valores que a gente fala muito, porque parece ser um tema simples, evitar dívidas. O que significa isso, né? Mas o mundo hoje é muito alavancado, né? O mundo hoje tem muita liquidez e as empresas acabam por tomar muita dívida quando elas começam a crescer, né? E para aquele momento está tudo bem, mas uma das coisas que a gente descobriu na nossa história é que a gente não consegue presumir o futuro, né? A gente não sabe como é que vai ser o futuro. Então, dentro da nossa organização, evitar a dívida é um dos valores que para a gente tem muito valor, até porque a gente descobriu por experiência, né? Por experiência própria no passado, né? E quando a gente tem dívidas e o mundo entra em crise, a gente tem que trabalhar muito para pagar, para dar dinheiro para os outros, né? Exato. Para honrar esses compromissos. E é muito difícil, né?
A gente costuma falar, as empresas quebram no ciclo de alta, elas não quebram no ciclo de baixo. Quando a empresa está crescendo, que elas entram em dívida para, né, crescer ainda mais, sem saber como é que vai ser o futuro, e aí quando cai o mercado, então ela sente muito essa dívida, então evitar dívidas tem sido um dos valores que para a gente é muito importante na nossa organização. Então, nós não temos intenção de crescer rápido, mas a gente tem intenção de crescer com consistência, né? Com crescer com os recursos que a gente gera. Maravilha. Eu queria só, Roberto, se você me permitir, deixa eu compartilhar uma história, acho que essa história é legal, a história de família, mas sempre traz lições, né? Que ficam e são boas lições, né? Meu tio, que era o presidente, então, do grupo até 2019, já no fim de vida do meu avô, ele agendou com o meu avô para falar sobre crise, né? E ele se preparou para tomar pelo menos metade do dia para discutir crise com o meu avô, né? E foi muito interessante, porque ele conta hoje, meu tio, que a conversa durou poucos minutos, né? Meu avô mandou chá, falou para ele assim, falou, crise vai, né? Crise vem, crise vai. Na subida se prepara para a descida, e na descida se prepara para a subida. E essa é a lição que a gente tira, né, de evitar dívidas, ou mesmo de crise, é que nunca vai ser sempre bom, nunca vai ser sempre ruim. O importante é a gente, como organização, na subida, estar preparada para descer, e quando a organização estiver embaixo, a gente também está preparado para subir. E evitar dívidas tem a ver com isso, né? Se você tiver dívidas, dificilmente você vai conseguir, na subida, retomar mais rápido e vai sofrer muito na descida. Legal, cara. Esses são os ensinamentos sobre valores, viu, Roberto? Que eu queria deixar aqui. Quem quiser olhar, entra no website que tem lá os valores do grupo e tem um pouquinho dessas histórias aí. Na verdade, são valores que a gente leva para nossa vida pessoal, Ricardo. Acho que isso, grandes aprendizados aí a serem compartilhados. Ricardo, aproveitando esse ensejo, hoje a gente fala muito sobre modelos de gestão, sobre modelos de meritocracia, democracia, gestão por propósito, enfim, uma série de modelos que a cada ano vem à tona dentro do nosso mercado corporativo. Hoje, qual que é o modelo que a Jacto adota, o grupo Jacto, e hoje está à frente, está hoje nas mãos do Ricardo administrar isso? Uma boa pergunta, viu, Roberto? O mundo está mudando muito rápido, né? A gente, há um tempo atrás, alguns anos atrás, eu estive no Japão, né? Até porque nosso modelo de gestão está muito baseado no modelo japonês, no sistema participativo. Mas alguns anos atrás eu estive no Japão e eu escutei de um japonês que o Japão estava preocupado porque eles estavam muito atrás na questão de inovação, né? Muito bem naquele modelo tradicional de desperdício, mas que eles precisavam correr muito atrás do sistema que traz mais inovação, né? E eu acho que hoje nós estamos nesse processo, nós estamos num processo de modelo de gestão em transição, né? Nós temos muito desse modelo japonês, modelo participativo. Eu acho que para frente muitas dessas coisas vão permanecer, principalmente porque nós somos uma indústria, nós temos fábrica, e esse modelo participativo, ele traz muita contribuição para o que nós queremos construir. Agora, olhando para frente, né, nós temos visto que, com essa questão de o conhecimento dobrar a cada ano, né, antigamente o conhecimento dobrava cada tantos anos, né? Hoje a gente vê o conhecimento dobrando muito rápido, né? Muita inovação, né? Mesmo o sistema de educação, né? A gente tinha aquele sistema de educação em que colocava, né, 100 pessoas dentro de uma classe e formava 100 alunos, né? Se ele tinha aprendido ou não era outra história, mas era aquele sistema da época da Revolução Industrial ainda, né? E hoje a gente vê que não é mais assim, né? Hoje a gente vê que qualidade é um tema, né? Qualidade é um tema importante na formação das pessoas, né? A individualidade, né, dessa pessoa.
Então, nós estamos avançando no modelo, né, com essa questão de o conhecimento dobrar a cada ano. A gente está tentando, né, estamos aprendendo ainda a criar um modelo de gestão que possa operar, que possa jogar em ecossistemas de inovação. A gente tem enxergado que, no futuro, não é uma empresa que vai competir com a outra, mas eu imagino que são ecossistemas que vão competir entre ecossistemas, né? E nessa evolução desse modelo, né, nós ainda, como eu falei, nós ainda estamos aprendendo como é que faz isso, até porque o modelo de gestão sai dos muros da organização, ele tem que ir para fora, ele tem que promover aí tanto pensamentos, desenvolvimentos, ações mais colaborativas, não só com outras empresas, né, mas também com outras instituições de pesquisas, com universidades, com associações, a fim que a gente possa trazer inovação, criatividade e velocidade, né? Olhando para frente, eu vejo que organizações que ficarem sozinhas, vai ser difícil competir nesse ambiente, né? Muito rápido, é muito conhecimento, são muitas novas competências que a gente vai precisar aprender, é muito rápido essas mudanças. Esse mundo de startup está mostrando já isso para nós, como é disruptivo, junto com uma mudança também no mundo de gerações que começam a trazer outras, né? A gente vive hoje num mundo que tem 5, 6 diferentes gerações vivendo ao mesmo tempo, mas que começam a ter grande influência nesse ambiente né, de empresas, né, nesse ambiente corporativo, porque demanda mudanças, né? O ESG é uma delas, mas tem muitas outras que devem vir pela frente e nós vamos precisar aprender a jogar nesse ecossistema de inovação. Então, hoje, nosso modelo ainda é um modelo tradicional, nós estamos tentando aprender como é que a gente cria um modelo que aprenda a jogar esse ecossistema de inovação. Agora, de toda forma, independente do modelo que a gente seguir, aí eu vou voltar de novo nos valores, né, eles vão ser alicerces para qualquer modelo que a gente adotar. Sem dúvida. Acho que, olhando do ponto de vista de modelo, é isso que eu posso falar, viu, Roberto? Você colocou aí um ponto, Ricardo, que é a questão da competência e as mudanças que estão vindo de maneira bem rápida para dentro do nosso mundo corporativo. Hoje, você como principal gestor da organização, e também transitou aí por diversas áreas, o que lhe salta aos olhos, Ricardo, num processo de contratação? Isso, muitas vezes as pessoas leem cartilhas, como se preparar para uma entrevista, como transmitir confiança no processo e por aí vai. Mas para você como gestor, o que lhe salta os olhos quando você participa ou quando você contrata um colaborador hoje para fazer parte do Grupo Jacto? Roberto, a gente sempre quer o Superman, né? Difícil achar o Superman, né? É verdade. Esses dias a gente tentou, né? Esses tempos atrás nós tentamos descrever o perfil do líder Jacto, né? E olha, depois no fim do exercício nós jogamos fora porque a gente descobriu que era impossível ter alguém daquele jeito, né? Mas tem três pontos fundamentais em qualquer pessoa que a gente hoje traz para o grupo. A gente chama dos 3 Cs, né? Que é comprometimento, competência e caráter, né? Acho que esses são os três fatores que a gente tem olhado as pessoas, porque se a pessoa tiver competência e tiver comprometimento, mas não tiver caráter, não serve. Se a pessoa tiver caráter, tiver comprometimento, mas também não tiver competência, também não serve, né? E se a pessoa tiver caráter, competência, mas não tiver comprometimento, aí nós também vamos ter problema. Então, essas são as três, vamos falar assim, os três Cs que nós temos usado para olhar pessoas. Agora, uma coisa interessante sobre esse tema, né, e que a gente tem aprendido, nós temos colocado muito esforço também na questão de educação, né? E educação para a gente é um tema. Educação tem a ver também com a formação de pessoas, né? E a gente tem colocado muito esforço nisso. E há um tempo atrás, já alguns anos atrás, nós tivemos a felicidade de conhecer uma pessoa lá no Canadá. E essa pessoa conseguiu pegar uma escola pública no Canadá e levar para
ser uma das melhores escolas do Canadá, né? Esses alunos. Todos, acho que 97% dos alunos eram considerados alunos excepcionais dentro do sistema de ensino do Canadá. E o Canadá hoje tem um dos melhores ensinos do mundo. Então, isso chamou a atenção e nós tivemos a felicidade de conhecer o que essa pessoa estava fazendo do ponto de vista de educação, né? E nós descobrimos que as pessoas têm um potencial de criatividade muito, muito grande, né? De aprendizagem, de desenvolvimento muito grande. O que acontece é que, ao longo da vida, a gente mata esse potencial, né? Um bom exemplo, né, que ele traz, essa pessoa tinha participado de uma pesquisa para a NASA, para identificar, ao longo de um período longo de anos, identificar pessoas que pudessem ser criativos para trabalhar na NASA, né? E o que ele descobriu é que o sistema de ensino convencional nosso, que ainda hoje está na maioria das escolas, ele acaba nos moldando, né, e matando nossa criatividade. Então, o resultado dessa pesquisa é que a criança, quando entra no sistema de educação, ela tem um potencial de criatividade lá nos seus 90 e poucos por cento de potencial de criatividade, né? Por isso que as crianças conseguem imaginar e ver coisas que a gente muitas vezes não consegue pensar. Mas quando ela sai para o mercado de trabalho, essas mesmas crianças, quando saem para o mercado de trabalho, o índice de criatividade delas enxuga, né? Enxuga e sai lá com 10% de índice de criatividade. Então, ele demonstrou que o sistema hoje nosso de ensino, né, de educação, ele acaba nos limitando a usar esse potencial que a gente recebeu. Então, o que ele trabalhou? Ele trabalhou uma metodologia que ele chama de Imaginal, e nessa metodologia, o que ele trabalha não é a quantidade, mas é a qualidade. Diferente do sistema tradicional de ensino, que quantidade é mais importante que qualidade, ele inverte esse processo e ele fala: qualidade é mais importante que quantidade. Então, se uma criança precisa de mais tempo ou menos tempo para aprender determinado assunto, a escola que ele construiu no Canadá permite, né, o modelo que ele construiu, que ele implementou, permite, então, crianças avançarem, usando toda uma base tecnológica, mas ele permitiu que crianças pudessem, né, quem precisava de mais tempo para aprender, levasse mais tempo, quem precisasse de menos tempo também levaria menos tempo, e cada um teria vamos falar assim, uma educação individualizada para esse indivíduo. E com base nisso, a gente trouxe para cá, para nós. Então, quando você fala as competências, né, quais são, né, o que a gente olha nas pessoas quando a gente contrata, os 3 Cs são fundamentais. Agora, a gente, depois disso, tem que fazer um trabalho para que a gente também possa trazer esse potencial para fora, né? E aí nós temos usado algumas ferramentas, alguns conceitos dessa escola para também trazer essa autonomia, essa criatividade nas nossas pessoas, né? Isso são processos. Eu acho que vale a pena dizer que as pessoas têm muito potencial. O que nós temos que fazer é criar ferramentas, criar ambientes para que elas também possam trazer isso para fora, né? Do contrário, a gente não consegue avançar, né? Mas lembra dos 3 Cs: comprometimento, competência e caráter. Legal. Ricardo, dentro da sua visão, quais são as principais mudanças que nós como sociedade, estamos passando, né, e que vamos ainda enfrentar pela frente, e de que forma nós devemos nos preparar para isso? Essa é uma pergunta muito boa, né, Roberto? Eu acho que, eu falo assim, a sociedade ela tem mudado muito rápido, né? É muita mudança. Muitas vezes a gente pensa que a mudança ela é tecnológica, e realmente a tecnologia tem feito acelerar muitas das mudanças, mas, no fundo, né, o que está puxando essas mudanças são pessoas, né? E pessoas mais novas, pessoas com pensamentos diferentes, pessoas que estão buscando, né, gerações que estão buscando
outros objetivos, né? A gente tem escutado, por exemplo, que carro já não é mais carro, né? É um meio de locomoção somente, né? Uhum. Para essa nova geração. Então, eu acho que, olhando para frente, a gente precisa prestar atenção no que as novas gerações estão falando, né? Eu fiz a transição aqui geracional recente, né? Mas eu sou geração X. Então, eu já estou distante das últimas gerações. Meus filhos são gerações alfa. E tem um distanciamento enorme aí. Eu acho que nós temos que, como organização, acho que como sociedade, prestar atenção sobre o que está acontecendo, os movimentos que essa nova geração vem trazendo. Agora, eu queria falar, né, a gente como família empresária, eu queria trazer um ponto também que eu acho que é importante a gente olhar para a sociedade, que é a questão da família, né? Acho que a questão da família é um tema importante, porque as futuras gerações, elas saem de uma família, né? Uhum. E a gente fortalecer famílias, eu acho que a gente vai fortalecer sociedades. A gente acredita muito nisso, até porque acho que a experiência nossa como família tem demonstrado isso, né? Toda vez que a gente investe em família, a gente investe em bons filhos, a gente investe em ter um bom casamento, a gente acaba sendo influência para as gerações seguintes. Que legal. Então, vamos prestar atenção né, nessa nova geração que vem, mas vamos colocar o tema de família na agenda corporativa, né? Porque muitas vezes a gente pensa, né? Não é só na agenda corporativa, mas acho que na agenda de toda a sociedade, e muitas vezes a gente pensa, né? O que a família tem a ver com a empresa? Tem tudo, né? Uhum. Amanhã são essas pessoas né? Que cresceram nessas famílias, que vão vir trabalhar com a gente, né? Que vão presidir um país, que vão tomar decisões importantes. Então, acho que vale a pena, sim, a gente gastar um tempo e colocar a agenda, né, colocar a família na agenda da sociedade em geral, né? Legal. Perdo, última pergunta. Nossa, o tempo avança e a gente acaba ficando eletrizado aí com tanta experiência e tanto compartilhar de vida do grupo como um todo. A gente hoje sempre vislumbra, enxerga e vê grandes profissionais, vê o crescimento desses grandes profissionais através da experiência de vida que cada um deles traz. Hoje, você, como Ricardo, como hoje principal executivo do Grupo Ajax, que dicas você deixaria, né, vamos traduzir aqui o conselho por dicas, para esses líderes que estão vindo, essa geração que está vindo, que hoje almeja crescer no mundo corporativo, sentar a principal cadeira de uma organização. Que dicas você deixa para esses líderes que estão subindo, Ricardo? Roberto, você está falando aí, quando meu avô tinha 85 anos, né, ele deixou alguns conselhos, ele deixou uma lista de conselhos para os netos. E esse é um quadro que eu tenho hoje na minha mesa de trabalho em casa. E eu acho que esse seria um bom conselho, mas não seria só para os CEOs, né? Eu acho que seria para qualquer pessoa, para qualquer um para qualquer pessoa, né? Independente da carreira, independente da posição, serve para CEOs também. Acho que eu deixaria o mesmo conselho que meu avô deixou para os netos e que eu acho que ele é muito válido, é muito atual e vai ser muito atual para o futuro também. São cinco conselhos, né? O primeiro é: tenha uma família unida. Esse é um dos conselhos. O segundo é: faça amigos. O terceiro: trabalhe sem preguiça. Seja sempre honesto. E, por fim, meu avô disse: creia em Deus. Acho que eu deixaria esses cinco conselhos, seja para quem quer ser um CEO, seja para quem quer seguir qualquer carreira futura. Tenha a família unida, faça amigos, trabalhe sem preguiça, seja sempre honesto e creia em Deus. Acho que esse era o conselho de Roberto. Que legal. Acho que ele é válido para nós hoje e acho que é válido para qualquer tempo. Sem dúvida, sem dúvida. Gente, esse é o Ricardo Nishimura, né, Ricardo, é a grande satisfação saber que a gente ouve um pouco da história, ver o Jorge contando como que foi a transição,
e ver que esse legado permanece latente, vivo, através agora de você, à frente da organização, e ver o Grupo Jacto da maneira como vocês estão sendo utilizados, que eu falo em termos como referência, não só de governança, mas de tratamento, de responsabilidade, de vários fatores, e ver que isso realmente não é só teoria, né? Ver que isso realmente vem se materializando, vem se concretizando, vem se modernizando, seguindo as novas gerações, as inovações, as tecnologias, mas sem perder a essência, sem perder o propósito de vida do Grupo Jacto. Cara, parabéns mesmo por toda essa trajetória de vida, a trajetória do Grupo Jacto, e tenho certeza que para nós é uma honra poder ouvir agora você comentar sobre o Grupo Jacto e comentar sobre a sua experiência como principal executivo, como CEO do grupo. Para nós é uma grande satisfação. Nós só temos a agradecer mesmo por essa receptividade, pela sua acessibilidade, pela sua simpatia e também por poder compartilhar um pouco da sua experiência conosco, viu, Ricardo? Muito obrigado mesmo. Eu agradeço, viu, Roberto? Mais uma vez, é um prazer estar aqui com você e espero que eu possa ter contribuído aí com a nossa experiência, né? Essa é a nossa experiência, mas eu falo sempre tem boas lições. Então, obrigado a você, obrigado às pessoas que, né, ajudaram a produzir a gravar esse conteúdo, às pessoas que estão assistindo. Então, muito obrigado, viu, Roberto? É uma honra e um prazer para a gente. Não, nós que agradecemos. Gente, encerramos por aqui mais uma edição do programa Mentes que Brilham, os Segredos dos CEOs. Tenhamos uma semana grandemente produtiva e abençoada por Deus. Até mais, nos vemos no próximo episódio. Até lá!